coisas complexas. Eu vou fazer uma ilustração muito simples, até vocês me perdoem ser tão simples. Mas imagina um pai ali muito esforçado, quase sem dinheiro nenhum, faz um esforço grande para dar para o seu filho, sua filha, um carro, compra um carro bom, daqueles realmente bom, e dá. O pai não tem carro, mas compra para o filho e entrega o carro, diz: olha, meu filho, minha filha, eu queria que você pudesse usar aqui o carro, você estuda longe, você tem algumas atividades longe, use o carro. E aí dá o carro, mas o filho, a filha, em vez de usar o carro, o presente que o pai deu, prefere pegar um ônibus todo dia, ônibus lotado, mas ele prefere pegar o ônibus, prefere pegar um trem, prefere pegar qualquer outro transporte, mas não pega o carro. Como é que ficaria esse pai? Como é que esse pai se sentiria? Filho, você está com algum problema? Está inseguro? É o trânsito? Qual a sua dificuldade? Não é que eu prefiro usar o ônibus. Essa é uma ilustração muito simples para aquilo que esse texto tem a apresentar para nós. O que Deus conquistou para nós lá na cruz foi um presente inimaginável. Jesus chama de vida abundante, vida eterna. Ela é em si mesma uma força, uma coisa tremenda de pessoas que podem viver aqui na terra, como foi cantado agorinha, de uma forma inabalável, mesmo que as coisas se transtornem, a pessoa continua em paz, porque crê em Deus. Cristo salvou você, amém, irmão? Amém. Isso significa que não só no futuro, mas no presente, Ele tem guardado e protegido você. O presente que Deus Pai deu para você foi a vida do Filho dele. É muito mais valioso que um carro. Para lhe dar a vida do Filho dele, Ele perdeu o Filho lá na cruz. Ele abriu mão do Filho dele para você ter a vida do Filho dele. E a vida do Filho dele é uma vida muito poderosa. Muito poderosa para a gente não desfrutar, para a gente preferir continuar andando como o velho homem anda, na própria força, no próprio esforço, na sua própria condição de miserabilidade, de pequenez, de insuficiência. Esse texto do Sermão da Montanha, Jesus está apresentando a obra dele e como ela age em nós. O texto começa dizendo para nós a respeito do que aconteceu quando a cruz transformou a gente em bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer abençoados, falando sobre sua identidade. Depois ele fala da sua vocação. A partir da cruz você se tornou sal, luz. Você é um agente de Deus no mundo que transforma o mundo e transforma as situações. Depois ele diz que essa cruz foi dada apenas aos discípulos. Se vocês, meus discípulos, não tiverem uma justiça que seja muito superior à dos escribas e fariseus, então vocês não vão entrar no céu. Ou seja, vocês precisam da justiça da cruz, ela é dada a vocês. Depois ele começa a aplicar essa justiça aos relacionamentos, e ele muda a justiça da cruz, a obra da cruz muda a dinâmica dos nossos relacionamentos, dá a nós o poder de perdoar pessoas que têm faltas graves conosco, nos dá o poder de perdoar dívidas, nos dá o poder de permanecer casado mesmo quando a coisa está difícil, nos dá poder para amar os inimigos, dar a face ao que fere, fartar-se de afronta.
É um poder inimaginável, irmãos, porque no mundo essas coisas vão continuar acontecendo. E os que estão sem Deus sofrem as mesmas coisas que nós sofremos, mas eles não têm o poder que nós temos. Deu para você o poder. Ele continua falando agora no capítulo 6, versículos de 1 a 18, dizendo que essa justiça da cruz, essa obra da cruz, deu a você compaixão, mas não para você aparecer, uma compaixão que abençoa pessoas, sem que as pessoas saibam de onde veio, quem foi que estava abençoando. Dá para você uma nova dinâmica, uma oração, uma vida que fala com o Pai, o dono de tudo, o Senhor da história. Você tem livre acesso e fala com Ele. Dá a você o poder de jejuar, não como os escribas e fariseus que faziam isso para aparecer, mas dá a você o poder de jejuar para perceber quão fraco a sua carne é e quão poderoso é o Espírito de Deus em você. Você já jejuou alguma vez? Quem já jejuou aqui? Levanta a mão. Você já jejuou, então você sabe do que eu estou falando. Primeiro dia ali, as primeiras refeições, a gente sente uma fome. Passou o primeiro dia, segundo dia, ainda tem um pouquinho de fome, mas seu organismo já começou a mudar. Final do segundo dia você não tem mais fome, mas você sente uma fraqueza, mas seus olhos se abriram, seus sentidos agora estão hiperdimensionados, você tem uma nova percepção da realidade, mas não tem força. Terceiro dia de jejum, você realmente não tem mais força, também não tem mais fome, a fome foi embora, mas você não tem agilidade, até mesmo o seu raciocínio se perde, fica partido, você não consegue raciocinar com grandeza, seu corpo não parece reagir mais a você. O jejum faz isso conosco, revela para nós a nossa pequenez, a nossa incapacidade, para nos mostrar o poder do Espírito, o poder real que habita em nós. Deus nos deu isso, Deus nos deu através de Cristo, Ele mesmo, Ele se deu a nós, agora nós podemos desfrutar. Ou a gente pode ser feito aquele filho, receber um presente sacrificial do pai, mas prefere continuar andando de ônibus, prefere continuar pelos meios próprios, em vez de desfrutar, usufruir o presente do Pai. O texto que eu quero que você abra aí é esse texto de Mateus 6, a partir do versículo 19 até o versículo 34, quando ele começa a tratar conosco a respeito da nossa ansiedade. Por que é que a ansiedade vem? Por que é que os temores, o sufoco, tantas vezes está deixando as nossas emoções tão complicadas, tão destruídas? É sobre isso que eu quero falar com você. A partir do versículo 19, Mateus 6 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não há a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, você que está aí, não vale mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, consegue acrescentar um passo, um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu venho te pedir misericórdia. Primeiro para mim, Senhor, ilumina minha mente, capacita, Senhor, meu corpo agora para elucidar, falar da tua palavra com clareza, Deus. Mas, Senhor, enche o meu coração com essa presença maravilhosa, Pai. Eu te peço, Senhor, que também a mente dos meus irmãos aqui esteja bem concatenada para entender a tua palavra, compreender lá profundamente, e o coração então fique cheio de confiança, incendiado pelo teu Espírito. Pai, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém e amém. A W. Tozer, no livro que é A Perseguição de Deus, Deus perseguindo você, ele diz assim: como cristãos somos chamados a viver com os olhos fixos no que é eterno e não no que é passageiro. Nada na terra é seguro, somente Deus é a nossa verdadeira segurança. Parece-me que isso resume muito bem o que Jesus está passando a ensinar a partir de agora. Raciocine comigo o que é que Jesus vem ensinando. Ele está ensinando sobre a obra dele, a obra de salvação, a obra de regeneração, a obra de justificação, uma transformação espiritual que aconteceu dentro de nós. Nós estávamos mortos. O que é que significa isso? Que aquilo que poderia ter uma relação com Deus no ser humano, em nós estava morto, o nosso espírito estava morto. E o que aconteceu então? Quando Cristo foi até a cruz, ele pegou a dívida que a gente tinha com Deus, o pecado, o meu pecado, ele colocou lá na cruz, ele recebeu na cruz, e então ele pagou o preço do meu pecado. Na hora que ele pagou o preço do meu pecado, o meu espírito reviveu. Se meu espírito reviveu, quer dizer que agora eu posso ter uma relação pessoal com Deus, porque Deus é espírito, e a relação, portanto, do homem com Deus é uma relação espiritual. O homem sem Deus, sem a salvação de Cristo, falta-lhe essa função. Ele não tem, o espírito dele está morto nos seus delitos e pecados. Ora, se agora o Espírito reviveu em mim, e agora eu tenho um Espírito, eu sou nascido de Deus, sou nascido do Espírito, agora, portanto, eu sou espiritual. Antes eu era carnal, antes eu estava vendido à escravidão do pecado, e tinha que entender o mundo e a vida a partir da carne, a partir daquilo que era o velho hábito. Mas como eu fui ressuscitado, agora eu tenho uma nova vida, uma nova dimensão para enxergar a vida. Essa vida agora é a vida do Espírito. A partir de agora, eu começo a entender
que Deus realmente se preocupa comigo, que cuida de mim, que me ama. Mas como eu entendo que Ele me ama? Porque o ato da minha salvação me mostra um amor sem medidas. Não foi qualquer um que foi tomar o meu lugar na cruz, tomar o meu lugar no pecado. Foi o próprio Filho de Deus. Deus entregou o Filho por mim. Ora, se Ele entregou o maior tesouro que Ele tinha, a maior riqueza do universo, se Ele entregou por mim, agora é só uma questão de raciocínio. Se Deus não poupou o Filho dele por mim, será que agora Ele vai me deixar assim? Será que agora Ele não vai cuidar de mim? Será que agora Ele não vai prover recursos para a minha vida? Será que Ele vai deixar faltar para mim? Agora eu vou aprender ao longo de um tempo na terra, eu vou aprender a usufruir essa relação com Deus. Eu não estou falando da gente fazer uma relação de mercadológica, uma relação de você ficar o tempo todo só querendo os presentes de Deus. Eu estou falando de uma relação de pai e filho, onde existe uma relação de amor, mas também existe uma relação de dependência. E é uma dependência de sustento mesmo. Afinal de contas, enquanto o filho é menor e o filho está em casa, quem sustenta o filho são os pais. Então, se Deus é meu pai e eu sou filho menor ainda, porque ainda não fui agora ressuscitado na carne, só ressuscitado no espírito, enquanto eu sou um filho menor, o meu pai me sustenta em todas as coisas, sem nunca vir a faltar em momento nenhum. O salmista Davi, no Salmo 23, ele começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Como é o resto, irmãos? Então eu vou fazer esse mesmo salmo agora, colocando o se, tá? Se o Senhor é o meu pastor, então é isso. Se Deus realmente cuida de mim, nada vai faltar. Mas, ok, eu entendi, você entendeu, mudou a dinâmica da minha vida. Agora eu tenho alguém que realmente cuida. Antes, eu tinha como senhor da minha vida o pecado e o diabo, que só me destruíam. Mas agora não, eu tenho alguém que ama e cuida com fidelidade. Tá, nós entendemos isso. Entretanto, ainda tenho a minha carne, ainda tenho as velhas maneiras e hábitos de viver. E antes de ser salvo, eu vivia como um ímpio, que era como? Correndo atrás da vida, tentando fazer a vida funcionar, tentando fazer a vida dar certo. Mas se Deus me transformou, agora eu posso aprender a viver a partir de uma forma diferente. Eu não preciso continuar vivendo na mesma forma. Ou seja, eu não preciso mais continuar correndo atrás da vida, para ver se a vida funciona, para ver se a vida dá certo. Eu posso agora desfrutar de Deus e depender de Deus para a vida funcionar. Veja, Deus vai continuar fazendo a vida funcionar, independente de eu depender dEle. Mas eu não vou estar em paz, eu não vou desfrutar da paz e do relacionamento, enquanto eu não confiar nele. Entenda, Deus vai continuar sendo fiel, Ele salvou você, Ele não vai faltar, mesmo se você for infiel. Entretanto, se você for fiel a Ele, você começa a desfrutar da paz, do regozijo, da plenitude que Ele prometeu dar a você através do seu Filho, quando chamou de vida abundante. Portanto, os pontos que a gente vai elencar aqui, que foram os pontos que Jesus estava elencando, é sobre esse tratamento. Que tipo de tratamento, pastor? Veja, velhos hábitos mentais, emocionais, velhas maneiras de enxergar a vida, elas precisam ser deixadas para eu usufruir
a bênção de Deus, para eu usufruir o presente de Deus que me foi dado. Se eu não deixo para trás, quem perde sou eu, no sentido de usufruir, não no sentido de Deus faltar comigo. Portanto, não se trata de Deus só vai me dar se eu for fiel, mas se trata assim de eu ter paz e vida abundante no Espírito à medida que sou fiel. Dito isso, vamos lá. Primeiro ponto, Jesus parece tratar sobre o ponto essencial daquilo que é a motivação para o nosso trabalho, para os nossos afazeres. Ele diz que todo mundo tem um tesouro, todo mundo. Ele chega a dizer, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, no versículo 21. Parece-me que Jesus está dizendo o seguinte para nós aqui, logo nos versículos 19 a 21. Veja, há dois tipos de ambição na terra, dois tipos de ambição movendo a existência humana. O primeiro tipo de ambição é uma ambição terrena, do velho homem, que não tinha Deus e portanto não tinha nem fidelidade nem garantia, ele vivia correndo atrás. A ambição terrena, ela é essencialmente material. Mas há um outro tipo de ambição, uma ambição que John Piper diz que é você ambicionar Deus. É uma nova forma de prazer, um hedonismo cristão, uma satisfação plena em Deus. Em vez de você ambicionar coisas, você ambiciona um relacionamento mais profundo, você ambiciona estar mais junto, mais perto. Se a ambição terrestre vai fazer você se esgotar, a ambição espiritual vai fazer você se encher, vai fazer você fluir. Uma retira de você a vida, a outra enche você de vida. Mas ele está dizendo aqui para nós que a ambição que você escolher vai guiar o seu coração. O que você quer da sua vida vai terminar guiando você, e isso será o tesouro do seu coração. Há dois tesouros, portanto, um tesouro material e outro tesouro espiritual, que é o tesouro de Deus, o próprio Deus sendo o tesouro. João Calvino diz assim: Cristo nos lembra que nossa mente deve se fixar no céu, onde Deus vive e reina. Qualquer riqueza que nos faça desviar os olhos de Deus é um laço mortal. Ele diz isso no comentário dele sobre o Evangelho de Mateus. Veja só, irmão, então. Agora está na sua mão. Deus lhe deu o presente. Você vai usufruir ou vai continuar indo de ônibus? Você que sabe. Você vai continuar correndo para amontoar tesouros aqui na terra? Porque me parece que ele está dando uma solução para a ambição, porque a ambição vai continuar acontecendo. Que tal você começar a pensar em amontoar tesouro no céu? Você gosta dessa ideia? Aí você diz assim, mas como seria isso, pastor? Pois bem, use a imaginação do que Jesus está colocando. Quando você busca tesouro aqui na terra, o que é que você procura? Você procura um relógio, você procura um carro, você procura uma casa, você procura um status. O que é que você procura quando você procura um tesouro? Pois bem, imagine isso no céu. Faz de conta que a vida no céu também será assim, essencial, também será física, também terá materialidade. Então, faz de conta, tá? Faz de conta, só para a sua imaginação ficar aguçada. Se você corre aqui na terra atrás dessa materialidade, que tal em vez de você correr aqui, você correr lá? Aqui você precisa de dinheiro para poder pagar essas coisas, portanto você corre atrás do dinheiro para poder pagar essa riqueza na terra. Que tal você buscar no relacionamento mais profundo com Deus as mesmas riquezas que você teria agora, você ter depois? O relógio de grife, o carro, a mansão, o conforto, o status.
Veja, eu estou fazendo uma equivalência para você entender a dinâmica do impulso, da ambição. A ambição, ela pode ser pecaminosa ou ela pode ser santa. Se eu quero mais de Deus, algumas coisas, assim que eu partir dessa terra, assim que eu estiver no céu, algumas coisas que são tesouros celestiais estarão disponíveis para mim, porque Jesus está dizendo: ambicione lá, busque tesouro lá. Então é possível fazer uma poupança no céu. Agora, minha teologia se limita até aqui, irmão, porque eu não sei explicar o que é isso não. Você vinha me perguntar: pastor está dizendo que tem carro no céu. Eu não disse isso não, irmão. Nem disse que tinha relógio, nem disse que tinha essa... Mas eu sei pela Bíblia que existe materialidade no céu. A gente vai mudar de corpo, a gente vai ter corpo no céu, não vai ser um bocado de alma flutuante. Vai ter materialidade, vai ter lugar para a gente pisar, vai ter lugar. Jesus disse que estava preparando casa, ou seja, existe uma sociedade, a Nova Jerusalém é uma cidade, ou seja, existe materialidade no céu. Mas a maneira de você juntar tesouro no céu é na sua relação com Deus. Segundo ponto, ele fala agora sobre o olho. E ele diz que os olhos são as lentes do seu coração. Se o coração é que ambiciona, é o coração que tem o tesouro, ele está dizendo que o que alimenta o coração tem uma lente, e as lentes são os olhos. Os olhos são a lente do coração. E ele diz que há duas coisas que enchem os olhos: a luz e as trevas. Então ele está falando sobre agora o método do seu coração estar cheio de ambição divina e não ambição terrestre. Ele está dizendo: se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, então você estará em trevas. E caso a luz que é em ti seja trevas, então que grandes trevas serão. Então me parece que ele está dizendo o seguinte: você pode encher o seu coração daquilo que vale a pena eternamente, ou você pode encher o seu coração daquilo que é terreno, daquilo que é mal, daquilo que é transitório. Você que sabe. O que ele está falando aqui rapaz, você vai perder, porque você vai passar a vida aqui, mesmo salvo, mas você vai passar a vida aqui com os olhos, o coração cheio de trevas. Significa que você não consegue interpretar a vida do jeito que Deus está fazendo. Você ainda interpreta a vida da velha maneira, como o velho homem. Ora, o velho homem, ele lutava para fazer a vida funcionar. E se você não entende que a vida vem de Deus e que é abençoada por Deus, então você vai ter a lente o tempo todo tentando fazer a vida funcionar, e só faz morrer, só faz sofrer. Agostinho, tentando explicar isso, ele diz assim: onde quer que a alma esteja apaixonada, para lá ela é levada. Se ela estiver presa ao céu, irá ao céu. Se estiver presa à terra, arrastada será para o pó. Agostinho escreve isso no livro de Confissões de Agostinho. Então, a luz ilumina. Então, se alguém começa a realmente encher o seu coração da relação com Deus, da vida com Deus, seus olhos ficam luminosos, corpo luminoso, que quer dizer você passa a interpretar a vida toda numa nova dinâmica do Espírito. Mas se você prefere encher seu coração de ambição terrestre, de tesouro terrestre, então você vai ofuscando a lente até que ela fica completamente turva, em treva, e você não consegue enxergar mais nada do que Deus está fazendo aqui e agora. Você termina, como diz Agostinho, sendo arrastado para o pó. Terceiro ponto, no versículo 24, então ele está seguindo uma lógica, tá? Agora ele fala sobre o serviço, e ele coloca o serviço sob a perspectiva de que ela vai avaliar a quem você serve, ou qual é o tesouro do seu coração.
ele diz: ninguém consegue fazer as duas coisas, ter a ambição terrena e a ambição celestial simultaneamente. Não consegue. Por quê? Porque você se devota, você começa a gastar a sua energia, você por essa divindade nefasta chamada sustento, riqueza, seu coração está nele. Se você se esforça, busca Deus, seu coração está nele. Veja que ele não diz igreja, ele diz o Senhor. Ele não está falando de você tem que virar pastor, tem que ficar trabalhando na igreja para conseguir tesouro no céu. Ele está falando que o mesmo esforço que você faz no seu trabalho, o mesmo, você está lá no seu trabalho, aí você tem que bater meta, tem que fazer uma série de coisas, aquele esforço que você faz, você pensa, né? Antes, como velho homem, você pensava: eu tenho que suportar isso, eu tenho que fazer isso, para quê? Para ter dinheiro, para pagar minhas contas, ou para ter aquele sonho, aquele planejamento, aquela coisa realizada. Trocou. Agora você está no mesmo emprego, com as mesmas tarefas, só que em vez de você fazê-las para ter o recurso, você faz para Deus ser glorificado, para Deus ser honrado, para o seu relacionamento estar mais próximo de Deus, para você estar mais cheio de Deus. O que é que você ambiciona agora? Que Deus seja reconhecido, que a glória venha a Ele, que pessoas conheçam o Filho. Ou seja, você mudou a maneira de você funcionar no mesmo lugar. Você ainda bate meta, você ainda tem uma série de atividades para fazer, mas essas atividades agora não movem você mais por causa de uma ambição terrena, para você ganhar dinheiro, para você pagar a conta, mas movem você agora por uma ambição que o Cordeiro receba a honra, Deus receba a glória, para que a sua relação com Deus aprofunde. Eu pergunto para você: será possível, irmãos, trabalhar no mundo, trabalhar no mercado, trabalhar aí nessa coisa esquizofrênica e ter o coração em Deus? Eu pergunto: é possível? Alô, estão aqui? É possível, irmão? Senão Jesus não estaria descrevendo isso. Agora veja que ele está dizendo que o seu suor é o que lhe denuncia. Se você vive o tempo todo esforçado aqui na terra, não adianta, irmão. Você pode ser o cara crente, vem para a igreja, dá o seu dízimo, mas seu coração não está em Deus. Você está servindo outro Senhor. Você pode estar na igreja 24 horas, ser pastor de Cristo, seja honrado por mais pessoas, e mais pessoas conheçam a Deus através de Cristo, ou você quer simplesmente ter uma casa, um apartamento, uma casa de praia, viajar para a Disney quando você quiser, para a Europa, viver uma vida cheia de recursos. Óbvio que Deus é tão bom que Ele também dá coisas que a gente nem precisa delas, mas Ele dá. Deus pode dar para você casa de praia, helicóptero, mansão, sei lá o que, e Ele dá, não é pecado nenhum, mas a gente viver é como a gente estivesse substituindo o presente de Deus pelo ônibus. A gente ainda está perdido. R.C. Sproul explica assim: ao confiar nas riquezas, damos a elas o lugar que pertence a Deus. O dinheiro é um bom servo, mas é um terrível mestre. E é interessante porque se você se der dinheiro, a riqueza, esse dinheiro se tornou o seu senhor. É isso que o texto está dizendo. E mesmo que você diga: mas eu sou crente. Mas veja que esquizofrenia, não é? Você é crente, eu nem duvido que você seja crente, mas veja como você está esquizofrênico, porque no seu coração você é uma coisa, mas na maneira de você lidar com a vida, você funciona de outro modo, e as coisas são incompatíveis, então você vive feito doido. Por quê? Porque são incompatíveis, ninguém pode servir a dois senhores. Você está fazendo o que na universidade?
Você acha que foi para lá para poder virar um profissional? Ou você acha que Deus pôs um campo missionário para você enquanto você estuda lá na universidade? Você acha que o ponto mais importante é o diploma ou pessoas glorificarem a Deus enquanto você convive com elas? O ponto mais significante são pessoas lá serem salvas ou as pessoas se diplomarem junto com você? Por que é que Deus nos envia para o mundo? Jesus, na oração sacerdotal, diz: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, Deus está enviando a gente de propósito para o mundo. Para quê? Para honrarmos Ele, para sermos sal e luz lá no mundo, nas trevas, para abençoarmos pessoas, e pessoas começarem a conhecer o Filho, e conhecendo o Filho, amem o Pai, e passem a viver uma nova vida, uma nova dinâmica de vida. Parece-me que Deus então está trocando tudo através de Jesus, uma nova dinâmica de vida. Assim, pessoas que aprendem a usar o presente de Deus, aprendem a desfrutar a plenitude da vida, a vida abundante, elas não devem estar ansiosas, elas não precisam estar ansiosas, porque elas têm uma confiança. Veja que a ansiedade aqui, ela está em torno do assunto comida e vestimenta, que é o sustento da vida. Vestimenta aqui, se você aplica isso num sentido mais amplo, seria sua casa, aquilo que lhe cobre, aquilo que lhe protege. Então seria o pagamento lá do plano de saúde, que é o que lhe protege, seria as estruturas que você precisa ter de alguma maneira para conseguir viver. Deus está cuidando de você, amém, irmão? Amém. Deus está cuidando, então para que está tão nervoso, tão ansioso, tão preocupado o tempo todo? Por quê? Sustento parece ser uma fonte, enquanto a gente está aqui na terra, uma fonte constante de tentação para nós. E qual é a tentação, pastor? A tentação é aquela mesma que aconteceu no Éden. No Éden, Deus colocou uma fruta lá do conhecimento do bem e do mal. Essa fruta simbolizava o quê? Se o homem confiar em Deus, Deus é quem vai dar para ele o que é bom, livrando ele do que é mal. Se o homem não confiar em Deus, o homem, ele mesmo provê para si o alimento, ele mesmo pega a fruta e come. Você prefere o quê? Pegar a fruta e comer, ou você prefere confiar? O texto tem uma proposta. Por que não confiar? Não tem sentido se você entendeu a profundidade do amor de Deus, a profundidade da providência de Deus lá na cruz. Se você entendeu isso, não tem sentido. Ele diz: será que vocês não valem mais do que as aves? Será que não? Será que vocês não valem mais do que os lírios? Será que não? Será que a gente ainda não entendeu o tipo de cuidado e carinho que Deus tem conosco? E aí eu coloquei como tema a empatia de Deus com a nossa ansiedade, com a sua ansiedade. Por quê? Porque veja, irmão, Ele já tinha providenciado tudo para lhe dar carinho, amor, proteção, sustento. Ele já tinha providenciado na cruz todas as coisas. Entretanto, sabendo que eu e você somos tão esquizofrênicos que não usufruímos, ele faz questão de falar, ou seja, ele tem uma empatia, ele explica para você com carinho, dizendo: não faça isso não. Esse texto não é uma repreensão, Deus não está lhe dando um tapa, o que ele está dizendo é: existe uma coisa muito melhor do que você viver feito louco por essa vida, tentando fazer a vida funcionar. Existe uma outra maneira, muito mais perfeita, muito mais correta, muito mais abençoada de você viver. Como é que você vai viver? A W. Tozer diz assim: a fé
não é uma habilidade para remover problemas, mas a capacidade de confiar em Deus no meio deles. A ansiedade nos afasta de Deus, enquanto a fé nos aproxima. A ideia de ansiedade é quando você está com dois pensamentos conflitantes na sua cabeça, duas tarefas, duas responsabilidades, e você se sente inapto para as duas. Então, por faltar habilidade, por faltar na sua autopercepção, confiança de que você tem como lidar com aquelas coisas, a sua cabeça entra em parafuso, ela não consegue se deslocar para outro pensamento, para outra ideia. Você então está preocupado, e essa preocupação começa a se agravar pelo seu corpo. A ansiedade gera sintomas no corpo todo, porque a sua cabeça está dividida, ela não está conseguindo, ela está travada, como se ela estivesse bugada num canto só, ela não sai dali, ela não sai dali. A gente aqui, chama de aperreio, esse aperreio na cabeça. Isso é tão interessante. Tem uma pessoa que eu amo muito, que uma vez, visitando, ela é uma senhora bem distinta. Visitando essa senhora, acho que tem mais de 80 anos. Visitando ela, eu falei assim: a senhora está bem? Ela falou: estou bem. Se está faltando alguma coisa, está precisando de alguma coisa, não estou bem, está tudo bem. E a saúde está bem? Está bem. Eu disse: mas eu estou achando a senhora meio, sei lá, o rosto parece estar meio nervoso, meio... Ela disse: eu estou nervosa. Eu falei: está nervosa por quê? Ela disse: eu não sei, meu filho, mas eu estou nervosa, eu estou ansiosa. Eu digo: meu Deus. Esse é o retrato do ser humano. Ansiedade não é porque alguma coisa está errada, é porque a gente tem temor do futuro. Alguma coisa pode dar errada, mesmo que nada esteja errado agora. Mas veja que o que Tozer diz é que a fé não é para você passar sem problemas, mas é no meio dos problemas você conseguir confiar em Deus. É um tipo de superação para estar dentro da coisa e não para estar fora do mundo. A fé vai passar, irmão. Veja, a fé é um elemento de Deus agora, enquanto a gente não está ressuscitado. Quando ressuscitar, a gente precisa mais de fé. Mas o amor não. O amor a gente tem agora e a gente vai ter depois do mesmo jeito. Eugene Peterson diz assim: nossa vida deve ser uma jornada em direção ao que é eterno e significativo, não em direção às distrações temporárias e sem propósito. Deus nos chama a investir no reino e confiar que Ele cuidará do resto. Ele cuidará do resto. O versículo 33 está trazendo uma proposta, ou está mostrando para você qual seria a maneira de você burlar seu velho homem, de você dar não para o seu velho homem e passar a viver o presente de Deus, desfrutar o presente de Deus. Ele diz: busque como sendo sua prioridade. O texto não está dizendo ponha Deus em primeiro lugar. Deus não ocupa outro lugar se não for o primeiro. Ele é antes de todas as coisas. Então, o texto não está dizendo ponha Deus em primeiro lugar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo busque com prioridade o domínio dele, o reino dele. Deixa ele dominar você, irmão. Deixa mesmo ele dominar você. Pode fazer o que quiser, Deus. Eu estou entregue. Busque nessa prioridade a justiça que Ele revelou lá na cruz. Veja que o assunto do Sermão do Monte é justiça, mas não é justiça social, é justiça espiritual, é a justiça que Ele fez lá na cruz para lhe dar a salvação. Ele está falando do presente da salvação. Então, busque usar, desfrutar esse presente da salvação. Como? Se entregando a Deus, deixando Ele dominar você, deixando Ele dominar suas circunstâncias, deixando Ele dominar seu mundo.
Encha-se disso. Seus olhos serão luminosos. A sua ambição será celestial. Você servirá. Veja, crente preguiçoso está pecando. Crente que é fiel a Deus trabalha, e trabalha muito, e continua trabalhando, mas ele trabalha com esmero para a glória de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus, para Deus ser engrandecido. Não trabalha pelas coisas da terra. Deus está em Cristo dando para você a solução. Se você pode dizer assim, mas onde é que fica a responsabilidade humana, já que Deus é quem vai dar? A responsabilidade humana não é para receber de Deus, porque Ele vai dar, ponto. Mas é para usufruir. Essa é a sua responsabilidade, se entregar. Você é que diz, quero me entregar, não quero me entregar não, eu quero eu mesmo resolver minha vida, eu quero eu mesmo me sustentar, eu quero eu mesmo fazer aqui do jeito que eu quero. Bom, quer continuar assim? Você está feito um esquizofrênico. Você já é espiritual porque nasceu de novo. Você já tem um novo coração porque Deus fez você uma nova criatura. Mas você ainda está funcionando como se fosse o velho homem. E isso é uma esquizofrenia que gera em você falta de paz. Gera em você agonia, nervosismo, ansiedade. Você está sabotando você. Para Deus não tem prejuízo nenhum, porque o prejuízo Ele já sofreu. Ele matou o filho dele por amor a você. Ele não vai deixar de amar você. Mas você está se sabotando, perdendo o que há de melhor na vida, que é Deus. Perdendo o desfrute mais poderoso da sua vida, que é a presença dEle e o domínio dEle sobre você. Irmão, será que é possível Deus nos usar abundantemente, além das nossas forças? Será possível Deus nos ter nas suas mãos de uma maneira que sejamos realmente como um lápis que Deus usa e escreve o que Ele quer? Como se fôssemos realmente um instrumento para Deus puxar aqui, botar ali, fazer do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser? Será que nós podemos ser um instrumento que Ele enche a gente das emoções corretas, dos pensamentos corretos, das palavras corretas, sermos usados por Deus para a glória do Cordeiro? Será que é possível? Sim, irmão, sim ou não? Sim. É. Então Ele está dizendo, vá lá, faça o seguinte, busque. Veja que esse texto então, ele está seguindo a seguinte perspectiva. Nós temos, todos os seres humanos têm alguma ambição. Ele está propondo uma paixão por Deus como sendo sua ambição. Paixão por Deus. Eu quero amar mais a Deus. Eu quero ser achado nele. Eu quero conhecer mais o Senhor. As lentes do coração são justamente aquilo que é a hermenêutica da vida. A maneira como você enxerga a vida. Ela ilumina ou ela diminui, né? Ela fecha o foco de uma maneira que você não enxerga mais nada. Deus ilumina a sua hermenêutica à medida que seu coração está cheio dele. Deus faz você entender a vida, seus olhos ficam iluminados, você tem discernimento, tem sabedoria do Espírito, tem uma nova percepção da realidade, por causa da luz que há no seu coração. Depois ele fala sobre a sua dedicação. Você vai trabalhar na terra, e isso vai revelar qual é a sua ambição. Trabalha para a terra, você trabalha para o reino de Deus. E aí ele diz, a ansiedade só vai vir pela sua maneira de buscar subsistência. Você pode ter uma outra maneira, acreditando que Deus cuida de você e que Deus provê para você tudo o que é necessário e até mais. Alguém aqui já desfrutou, já provou presentes de Deus que você diz assim, mas era só mimo, eu nem precisava, mas Deus pegou e me deu. Quem já teve essa experiência aqui? Por favor, levante a mão. Quem nunca teve essa experiência? Levante a mão. E por que só uma parte levantou e bem pouquinha? Ah, vocês são nojentos.
Vocês bugam minha cabeça assim, irmão. Há quantas vezes, é sem medida, Deus deu a mim infinitamente mais do que o que eu pedia, do que o que eu pensava. Quantas vezes eu disse para Deus: Senhor, eu tenho a impressão que eu estou cansado, eu tenho a impressão que eu estou com o meu corpo falhando, mas eu não sei, eu faço os exames, está tudo certo, mas eu tenho a impressão, o que é que o Senhor acha? Aí Deus chega e cuida de mim. Uma pessoa da igreja, uma pessoa da família, alguém fala assim: Fubá, isso aqui para você, me dá uma semana de descanso, sei lá, numa praia, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Eu falo: meu Deus, que é isso, Senhor? Que é isso, Senhor? Deus cuida de mim, irmão. Deus usa a igreja, usa a família, usa até ímpios para cuidar de mim. Deus cuida de você também. Esse texto está lançando para a gente uma proposta. Sinclair Ferguson, ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus significa viver em completa dependência dele, reconhecendo que agora ela funciona assim. E aí, o que é que você vai escolher? A ambição terrena ou a ambição celestial? O que é que você vai escolher? Viver para o reino de Deus, buscando que Ele domine você, ou você dizendo: peraí, Deus, não se mete agora não, que eu estou fazendo muita coisa, eu preciso resolver essas coisas aqui, não tenho tempo para o Senhor não se mete agora não, deixa eu resolver aqui, depois a gente fala. Qual é a sua dinâmica? Busque em primeiro lugar o reino, desfrutando a sua salvação, a sua justiça, ou é porque não dá agora? Eu estou no meio de um negócio muito importante, não dá para eu dar atenção a ele agora não. Eu tenho que passar naquela prova. Eu estou com um plano de casar, eu tenho que fazer muita coisa, agora não dá. Agora eu não posso porque eu estou numa pressão muito grande no trabalho. Se eu não tiver muito bater meta e tudo, eu vou perder o emprego. Agora eu não posso porque eu estou com uma dívida muito grande, eu estou ainda muito aperreado, não dá. Agora eu não posso porque meu casamento está tão difícil, eu estou lutando tanto para ele permanecer. Agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. Você que sabe. Quem mais, além de você, vai saber por você? Busque, colocando como primazia, prioridade, o domínio de Deus sobre você. Busque desfrutar o presente que Deus deu para você, a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você topa essa proposta, irmão, de Jesus para você hoje, nessa manhã? Então, se você topa, vamos ficar de pé, fique de pé para a gente orar. Você que topa, fica de pé, a gente vai orar dizendo isso para Deus. Se é isso que queremos, é isso que buscamos. Meu Deus, nós ouvimos a Tua voz, entendemos o que Jesus estava falando para nós, mas temos que confessar ao Senhor que muitas vezes não tem sido isso que a gente tem vivido. Pelo contrário, é como se os velhos hábitos ainda continuassem requerendo da gente, Senhor, essa luta, esse corre-corre, esse vazio, essa ansiedade. Então, aqui nessa manhã, depois de entender Tua voz, nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão, Pai, por abrirmos mão do Teu presente, por, em vez de desfrutarmos, ficarmos ainda pegando ônibus, Pai. Perdão. Agora, Senhor, nós viemos ficar de pé, estamos de pé, viemos para Te dizer: Pai, a gente quer ser usado pelo Senhor, a gente quer depender do Senhor, a gente quer se entregar ao Senhor, mas entregar mesmo, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, para o Senhor fazer o que quiser, Pai,
Pai, a gente está levando aqui a coisa na vera mesmo, Senhor. O Senhor quer, então toma a nossa vida, Pai. Faça o que o Senhor quiser de nós. Engrandeça o Teu Filho. Traga glória ao Teu nome. Nos use, Senhor Deus, para a Tua glória. Senhor Deus, e nos ajuda a desfrutar o presente que o Senhor nos deu, tão grande salvação. Eu te peço isso no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, povo do Senhor, não